A escalada da violência em São Paulo aumentam as mortes por policiais e o STF determina que policiais militares de São Paulo usem câmeras corporais nas fardas. Assunto para o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NGT Notícias. Tudo bem, Viviane? Doutor Quioche, a gente começa falando aí sobre a escalada da violência em São Paulo. As mortes cometidas por policiais militares no estado aumentaram 46% até novembro, uma média de 2 pessoas mortas por dia. O Supremo Tribunal Federal determinou o uso obrigatório das câmeras corporais por PMs. Em uma pesquisa sobre a gestão do governador Tarcísio de Freitas, a segurança pública foi o setor mais mal avaliado pela população. O que deixa claro aí, né, doutor, que eu acho que o paulista não se sente seguro, principalmente depois que presenciamos a execução de uma pessoa em plena luz do dia no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o mais movimentado do país. E tudo leva a crer que foram policiais militares os autores do crime. Outros policiais militares contracenaram aí cenas lastimáveis, como a morte a queima-roupa de um jovem estudante de medicina e até o arremesso de um rapaz de uma ponte. Uma polícia sem controle, essa é a impressão, não é mesmo, doutor Quioche? Coincidentemente, quando o governador Tarcísio assumiu, ele aboliu as câmeras corporais. De 23 a 24, o número de homicídios cometidos pelos policiais subiu 76%. Tá? Esse número que você citou é só de 24, 2024. Mas isso parece que tem uma ligação. Contudo, segurança pública é uma matéria que se insere dentro da competência do Estado, não é da União, não é do Judiciário nem do Ministério da Justiça. Quem traça política pública em matéria de segurança pública é o governador, é o Estado. Não, embora a Polícia Federal conste do elenco do artigo 144, que enumera os órgãos de segurança pública, a Polícia Federal é uma polícia judiciária, uma polícia científica destinada à perseguição criminal. Ele não tem efetivo e nem condições para fazer policiamento ostensivo, que fica a cargo da Polícia Militar dos estados. Então, tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal não têm essa função de prevenir o crime, isto é, fazer um policiamento preventivo. Isso é por conta do Estado. Então, a competência é do Estado. E o doutor Quioche, na Assembleia Legislativa de São Paulo, está propondo aí o impeachment do secretário de Segurança Pública, o Derrite. O governador Tarcísio de Freitas diz que não negocia a saída do secretário. A situação ficou realmente insustentável, né, com essa escalada de violência por policiais militares em São Paulo. Alguém tem que cair, doutor Quioche? Eu acho que o governador vai cometer um grande erro, né? Desde o começo, a primeira providência que ele deveria tomar era demitir o secretário de Segurança Pública, porque o governador não pode ser o responsável direto por essas violências, essas mortes que ocorreram no mês de novembro, não é? Então, se ele tivesse demitido, a mídia teria tomado outra direção, não ficaria pipocando dia e noite os assassinatos cometidos pelos policiais. Mas não, ele ficou teimando e depois ele praticamente pediu desculpa pelo erro estratégico de abolir as câmaras corporais. Só que aquelas câmaras corporais que estavam em vigor quando ele assumiu, só servia para gastar dinheiro. Se o policial pode ligar, desligar a seu bel prazer, então para que colocar a câmara corporal? Ninguém é bobo de ligar a câmera na hora que ele está cometendo um assassinato. Doutor Piocha, ainda falando aí sobre segurança pública, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que, em tese, aí, desidrata o Estatuto do Armamento, né? Ao permitir que investigados tenham acesso às armas. Parece que os parlamentares não estão cientes aí da gravidade que o país atravessa quando o assunto é segurança pública, não é mesmo? É verdade. Então, a segurança pública é realmente
realmente é um assunto que deveria preocupar os governadores. Agora, não vai ser um projeto de unificação da polícia que vai resolver o assunto. Está havendo uma reação muito grande por parte dos governadores devido ao enfraquecimento do poder dos governadores. O único que reagiu contundentemente foi o Caiado, lá de Goiás. Ele falou: aqui ninguém vai botar a Câmara Corporativa no meu soldado. Quem manda aqui sou eu. E apresentou uma PEC paralela lá no Congresso Nacional para tentar manter na íntegra a autonomia e independência do governo local. O Torquato também avançou aí um projeto de lei que prevê a castração química para pedófilos condenados. Tem chance aí de chegar à pauta de votação no plenário um projeto desse teor, doutor Quioche? Bom, esse é um assunto bastante polêmico. Certamente vai haver muita pressão, principalmente por parte da igreja, né, contra esse tipo de pena. Mas seria uma das soluções, né? Porque os pedófilos, eles saem e já, na volta da prisão, eles estão cometendo outro crime, né? Então, embora pareça uma penalidade desumana, grave, isso existe nos Estados Unidos, né? Existe até pena de morte, né? Doutor, que eu acho que o final de ano está movimentado no Congresso, o governo espera a votação do pacote de contenção de gastos e a gente viu aí o mercado reagir mal ao anúncio do corte de gastos com a disparada do dólar e agora a decisão do Banco Central de aumentar aí a taxa de juros. As medidas aí anunciadas pelo ministro Haddad vão ser suficientes para o país não fechar o ano com contas no vermelho, doutor Quioche? E não, né? Porque o governo ele pensa em aumentar a receita para equilibrar as contas, mas ele não pensa em fechar a torneira, né? Se enquanto tiver o ralo aberto, não adianta você aumentar a receita. Então, esse pacote aí de contenção de despesa é uma piada, porque eles estão mexendo, Viviane, no artigo 3711, que fixa subsídios máximos, baseado no subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eles estão fazendo? Estão mexendo numa redação clara que está na Constituição, que ninguém poderá receber além do valor do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, incluído nesse teto todas as vantagens pessoais. O que é vantagem pessoal? O que não se estende para a generalidade dos funcionários. Então, o que fizeram? Estão fazendo lá? Estão regulamentando isso daí, vantagens pessoais que têm a natureza indenizatória a ser definida em lei complementar. Quem é que vai interpretar a lei complementar? Supremo Tribunal Federal. Então, auxílio paletó, auxílio habitação, auxílio alimentação, auxílio moradia, que já não poderia ter esse auxílio porque eles vivem, o Estado fornece alimentação, fornece transporte e fornece habitação. Eles deram uma interpretação para tirar do teto, dizendo que aquilo tem natureza indenizatória. Mas onde é que tem natureza indenizatória o fato de você receber um auxílio à habitação que por si só já não poderia estar recebendo? Então, isso daí vai o quê? Vai aumentar a despesa pessoal, que hoje a União gasta 50% da receita corrente líquida. Estados e municípios gastam 60% da receita corrente líquida. Então, vamos ter um Estado para sustentar a burocracia, sustentar servidores. Doutor Quioche, ainda falando aí sobre a movimentação no Congresso, o Senado analisou a regulamentação da reforma tributária e fez mudanças no texto aprovado na Câmara. Os lobbies cresceram, os parlamentares cederam e as isenções explodiram. Resultado, a alíquota chegou a disparar para 28,1%. Fora que as armas escaparam do imposto seletivo chamado imposto do pecado, conseguiram piorar um texto que já estava ruim, não é mesmo, doutor Quioche? Verdade.
o Parlamento Nacional tem uma peculiaridade. Ele legisla por maioria de voto. Só que essa maioria atende vontade da minoria, que são os integrantes do governo e um punhado de burocratas que bolaram essa reforma infernal e que estão de olho nos cargos do comitê gestor. Então, o Congresso atende essa minoria. Agora, pergunto eu, em sã consciência, qual é o brasileiro que quer pagar, concorda em pagar um tributo mais caro do planeta? Ninguém. Só os burocratas que fizeram essa reforma e o governo. Só que o governo está errando. Ele está pensando que com essa arrecadação elevada, ele vai ter mais dinheiro. Não vai ter, porque mais de 50% da arrecadação é canalizado ao próprio comitê gestor, que arrecada e distribui, ele já retém a parte dele, 60%. Se você já vê um tributo instituído para financiar o órgão arrecadador, porque Cargas d'Água não deixou a cargo dos estados e municípios, que já tem um aparelhamento feito, não precisa de intervenção do comitê gestor. Doutor Kiyoshi, e ainda tem aí, sobre a movimentação no Congresso, né, ainda tem um impasse sobre as emendas parlamentares que prejudica aí ainda mais o governo para aprovar projetos de interesse do Planalto neste finalzinho do ano. Tudo isso agravado com a internação do presidente Lula. É um final de ano movimentado aí no Congresso mesmo, né? É verdade, né? Essa liberação de emenda parlamentar, o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar do ministro Dino, referendado pelo plenário, traçou os requisitos praticamente inexequíveis, difíceis, né? Precisa ter um plano de despesa aprovado pelo executivo, precisa ter a indicação clara do parlamentar beneficiado, não pode ultrapassar X% da receita das despesas discricionárias. Então, isso é difícil. Mas, na verdade, por mais requisitos que o Supremo exija, a emenda parlamentar individual, PIX e de bancário, essas emendas são inconstitucionais, porque ele agride o Pacto Federativo, ele agride a separação dos poderes e também confronta com o sistema presidencialista de governo, no qual só o chefe do executivo pode gerir os recursos públicos. O legislativo, pelo princípio da separação dos poderes, ele legisla e fiscaliza o cumprimento da lei, inclusive o cumprimento da lei orçamentária. Então, quem está legislando e fiscalizando não pode estar fazendo gastos. Então, isso é inconstitucional. Então, o Supremo, em vez de ficar regulamentando, ele tem que dar na cabeça, tem que decidir pela inconstitucionalidade das três emendas. E, doutor Kiyoshi, o governo fica aí nas mãos dos parlamentares para aprovar os projetos de interesse aí do Planalto e fica aí, então, à mercê das emendas, do que ficou decidido sobre transparência para as emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino classificou aí a reação dos parlamentares quanto à decisão dele como a democracia do piti. Todo mundo que não está satisfeito com as decisões da Suprema Corte acaba dando piti aí. É isso mesmo? Vivemos a democracia do É piti? verdade. Ele está coberto de razão. Mas eu nunca vi um parlamento desse. Isso é até vergonhoso para outros países, né? Que, né, é pior do que antigo da cá toma lá, né? Isso aí beira a raiz da extorsão. Eles são eleitos para legislar. Agora, se a legisla se arrecada dinheiro, que negócio é esse? Então, não dá para entender. Sem dúvida, estamos aí nas mãos do Congresso. Doutor Kiyoshi, nosso tempo terminou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAPT, doutor Kiyoshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.